Com a reta final da colheita da safra de feijão, os produtores vêm enfrentando um cenário desafiador nas últimas semanas. Queda nos preços, impactos negativos por causa das condições climáticas e resistência do mercado internacional à principal variedade produzida no Brasil. São alguns aí de todos os fatores que estão causando essas preocupações. Agora, quais são as perspectivas para o cenário de feijão? E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o analista de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Boa tarde, Evandro. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde a toda a audiência. E vamos falar um pouquinho sobre esse panorama do mercado de feijão. Porque de acordo com o último levantamento da Conab, a produção brasileira da segunda e terceira safra de feijão somam mais de 3 milhões de toneladas. O que explica esse número expressivo e como está a produtividade nas principais áreas produtoras, Evandro? Perfeitamente, pois é, isso se explica basicamente pela boa produtividade registrada nessa segunda safra, né? Segunda safra que costuma registrar boas produtividades, né? Então, segundo os últimos dados, os últimos levantamentos apontam para uma produtividade média estimada em aproximadamente 1.130, 1.135 quilos por hectare, né? Que para o feijão é uma produtividade bastante razoável, que costuma girar em torno de 1.000 até 1.100, né? Então, dessa vez passou de 1.100, 1.130 aproximadamente quilos por hectare. Então, a segunda safra com uma produtividade bastante razoável, uma produtividade satisfatória, gerou uma safra cheia, né? Então, segundo os últimos dados da Conab, trouxe esses números, né? Os nossos números um pouco diferentes, né? Os nossos números um pouco mais pessimistas, mas não foge muito desse panorama. Então, uma safra de mais de 3 milhões de toneladas, o que gera essa pressão de oferta, né? Pressão de oferta que é o que a gente está acompanhando, refletindo nos preços, principalmente do feijão carioca. A gente viu, no primeiro semestre de 2023 o mercado observando uma queda generalizada nos preços. Mesmo com uma safra expressiva, o que explica essa baixa nos valores comercializados? Como é que ficam as projeções para o segundo semestre? O que você está vendo, Evandro? Certo, então essas quedas nos preços, né, é um cenário característico de período de colheita, né? Então a gente tem toda essa pressão de oferta ocasionada pelo pico da safra, né, onde agora nesse momento nós nos encontramos já na reta final dos trabalhos de colheita da segunda safra. Então toda essa pressão de oferta somada a uma pouca necessidade dos compradores, né? Então o comprador ele não está tão presente assim nas aquisições, comprando somente o necessário, trabalhando com produtos já em estoque, aguardando sinalizações do varejo, né? Então o feijão ele trabalha muito nesse sentido, né? Aguardando sinalizações do varejo. Então o varejo que agora nesse momento que começa a mostrar uma reação, né? Um maior giro nas gôndolas. Então pagamentos dos auxílios federais, os recebimentos agora por parte da população, são fatores que tendem a refletir no consumo dos alimentos básicos, né? Então, o que se espera é uma reação na demanda a partir desse mês de julho, mas, por enquanto, os compradores, né, as indústrias, seguem um pouco de lado, né, um pouco de costas para o mercado, aguardando essas sinalizações do varejo. E somando a isso, essa pressão de oferta, esse grande volume de oferta, em virtude dos trabalhos de colheita, ocasionaram essa queda expressiva nas cotações do carioca, mas também não é só isso, né? Então, outro fator que também costuma contribuir para a queda dos preços é geralmente a qualidade do feijão colhido, né? Então, essa queda que nós estamos percebendo, ela é principalmente para os feijões mais fracos, né? Aqueles feijões ali de nota entre 8, 7,5 e 7, né? Esses são os que sofrem a maior pressão negativa nos preços, né? Enquanto os feijões um pouco mais o feijão extra, né, o que a gente chama de feijão extra de 9, 9,5, eles tendem a ter uma resistência um pouco maior, né? O feijão de boa qualidade, apesar de não ter um escoamento tão expressivo quanto os demais, esses feijões acabam tendo uma resistência maior
nos preços, né? Enquanto os feijões mais fracos acabam sofrendo um ajuste maior. Então, o que a gente vê em cima de tudo isso é uma queda expressiva nas últimas semanas, no último mês principalmente, né? Com um cenário bastante atípico, um cenário que a gente não via desde fevereiro do ano de 2022, que seria o preço do feijão preto ultrapassando as cotações do feijão carioca. Tá certo. E de acordo com os dados do mapa, somente nos primeiros 4 meses deste ano, o Brasil exportou mais de 37 mil toneladas de feijão, sendo então comercializados 144 milhões de reais. O produtor ele pode apostar nas exportações como uma saída para essa baixa nos preços internos aqui, Evandro? Com certeza, né? Uma das notícias que a gente mais vê, das conversas que a gente mais vê no mercado de feijão, é essa tentativa de uma busca de um novo mecanismo de comercialização, né? Que seriam as exportações, assim como o arroz, né? O arroz ele tem essa importante alternativa de comercialização para trazer uma maior liquidez para o mercado e gerando uma fonte alternativa de rentabilidade aos produtores. O feijão a gente sabe que é um pouco diferente, né? É um mercado bastante limitado ao mercado interno, porém, sim, apesar de serem volumes pequenos, nós sempre temos aí a alternativa das exportações, né? O grande desafio do mercado de feijão é inserirmos as nossas variedades de feijões aos mercados externos, né? Sendo que os maiores mercados consumidores de feijão, eles consomem feijões de uma variedade diferente, como o mercado indiano, por exemplo, que é um mercado que o Brasil vem tentando há muito tempo inserir os feijões das variedades consumidas no Brasil, como o feijão carioca, né? Que é o feijão mais consumido no Brasil. Porém, a gente não acha um espaço no mercado interno para inserirmos essa variedade e termos essa alternativa de escoamento, né? Mas mesmo assim, as estimativas anuais giram em torno de 150 mil toneladas exportadas anualmente, né? Então a gente vê que apesar de um volume pequeno em comparação com outras commodities que exportam acima de milhões, né? Como o próprio arroz, que fechou aí a temporada recorde, temporada passada, com mais de 2 milhões de toneladas de exportação, o feijão ele sim vai trilhando esse caminho rumo a uma tentativa de inserção em mercados globais aí. Quem sabe no futuro a gente busque volumes expressivos de exportações de feijão também. Tá certo, Evandro. Obrigada aqui pela sua participação. Uma excelente tarde para você. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. Até.